pessoal, depois de tantos sims, tantas mães pedindo socorro porque estão gastando muito com soro fisiológico, resolvi gravar esse videozinho, né, porque foi uma experiência própria. Eu testei várias receitas que me fizeram meu nariz ficar ardido, ou eu senti que não lavou direitinho, e cheguei à conclusão de uma receitinha que é praticamente igual ao soro fisiológico da farmácia. Primeiro eu queria falar que essa receitinha aqui, gente, ela só é pra fazer lavagem nasal. Não inventa de dar esse soro pro seu bebê ou sua criança quando tiver com diarreia, com vômito, ou pra fazer inalação. Esse soro não é pra isso. Apenas o nariz aceita bem esse sorinho que a gente vai falar. Eu, gente, ficava um pouquinho relutante sobre ensinar aqui a lavagem nasal com soro caseiro. Por quê? Eu tenho muito medo de contaminação na via aérea das crianças. A gente precisa usar um soro, uns ingredientes para fazer esse soro de boa procedência. Então, a gente não vai utilizar o sal da cozinha, o mesmo sal que você usa para temperar arroz, temperar bife, e nem a água da torneira. A gente vai utilizar água filtrada, água mineral ou uma água fervida que você vai esperar ela amornar. Segundo, o sal, a gente não vai utilizar o sal que tá ali no seu saleiro há muito tempo. A gente vai abrir um saquinho de sal e separar uma quantidade num potinho pra você utilizar só pra esse meio. Combinado? Então vamos ao que realmente vocês querem, né? Nós vamos utilizar, gente, aquela garrafinha, né? Hoje em dia a gente tá orientando a usar o alto fluxo, que a gente faz uma lavagem nasal com alto volume, mas com baixa pressão. Então é excelente pra limpar nariz. A garrafinha que eu tenho é essa laranjinha, não estou fazendo propaganda pra nenhum laboratório, mas é a que eu tenho. Existem outras marcas também excelentes, mas eu de fato adoro a minha. A gente vai utilizar, então, uma colherzinha de café, a colherzinha de café não precisa ser aquela pequenininha demais, e não precisa ser a colher de sopa, aquela grandona. Vamos utilizar também o sal de cozinha mesmo, comum, só que lembre de colocar numa embalagem separada da que você vai usar pra cozinha. E o bicarbonato, também é interessante você abrir um saquinho de bicarbonato só pra esse fim. Aqui em casa, gente, eu tenho aquela balancinha de alimento. Por que eu coloquei ela aqui? Porque eu medi a quantidade de sal e de bicarbonato pra contar pra vocês. Cada um tem uma colherzinha de tamanho diferente em casa, então eu ia falar, mas qual que é a quantidade certinha? Então eu já medi. A gente vai utilizar 2 gramas de sal e a metade, então 1 grama de bicarbonato de sódio. Se você não tiver essa balancinha pra medir direitinho a quantidade de sal, gente, primeiro não tem problema você usar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, né? Você vai testar isso na ardência que isso vai causar no seu nariz. Geralmente, pra mais, arde o nariz. E pra menos, a gente não vai sentir que fez uma lavagem eficaz. Então teste, e uma medida boa pra gente ter noção da quantidade de 2 gramas é aquele sachêzinho que dá em restaurante. Então 2 daqueles sachêzinhos são a quantidade de sal que a gente vai precisar usar pra 240 ml de água. Vamos pegar então o nosso sal, a nossa colherzinha. A gente vai encher a nossa colherzinha, gente, com sal, mas sem transbordar demais e ficando quase retinho. É uma colherzinha cheia normal, não é de mais e nem de menos. De bicarbonato é a mesma coisa, só que a gente vai usar a metade, não vai encher de mais e nem de menos. E tentando completar aqui a metade da colherzinha. A gente vai então colocar o sal e o bicarbonato aqui na nossa garrafinha, fechar a garrafinha, dar uma balançadinha nela e tá pronto pra você fazer a sua lavagem nasal. Quanto tempo eu posso guardar esse soro que eu acabei de fazer? A gente vai evitar de guardar mais do que 12 horas, então de um dia pro outro tá ok, ou fazer de manhã, usar à noite tá ok. Só que não é interessante a gente deixar ele muito tempo guardado justamente pelo que eu falei, ele não tem conservante. Então ele se contamina muito fácil. O ideal é a gente fazer e preparar na hora mesmo que a gente for fazer a lavagem nasal. E prontinho, vou poupar vocês de verem minha lavagem nasal, mas espero que ajude vocês aí em casa a economizar, né, a ter um soro mais prático e mais barato.